Olá, meus irmãos devotos de São José. Por que é importante conhecer este santo? É uma forma de participar, junto com a Virgem Maria, da história da salvação e comprovar o fato de que São José foi também escolhido por Deus como Maria. Não é sem razão que a Igreja, no meio da Quaresma, tira o roxo, isto é, no dia 19 de março, e coloca o branco na liturgia, para celebrar a festa de São José, o esposo da Virgem Maria. São José é o santo do silêncio e o modelo da mais profunda humildade e obediência a Deus. Na devoção a ele, a Igreja se junta à de Nossa Senhora e dos Apóstolos. A devoção a São José vem desde o primeiro século. Foi encontrado no Oriente uma inscrição que dizia: São José, assisti-me nos trabalhos e alcançai-me a graça. Esse santo foi um verdadeiro servo de Deus, sabendo pedir e esperar. Aquele que em toda a sua vida seguiu o ritmo e o tempo de Deus. Foi uma pessoa reta, íntegra, justa, honesta, obediente, de fé profunda e inabalável, inteiramente entregue à vontade de Deus. Viveu intensamente as virtudes cristãs, amando, crendo e esperando em Deus com plena confiança e convicção. Embora os evangelhos sejam discretos e falem pouco a seu respeito e não possua nenhuma fala dele, o que conhecemos sobre o esposo de Nossa Senhora nos faz conhecer alguém que nos serve de exemplo para toda a nossa vida. Todos sabemos que São José teve uma importante missão dentro da história da salvação. E quem foi ele como pessoa? Bom, São Mateus, lá no capítulo 16, nos conta que ele era filho ou descendente de Jacó e que foi o terceiro de 6 irmãos. José nasceu em Belém, uma aldeia que fica a 7 quilômetros de Jerusalém. Era pobre, mas de família nobre. Mesmo sendo descendente do rei Davi e do povo judeu, nunca reivindicou para si mesmo nenhum privilégio. Era um homem humilde e modesto, dedicado aos seus afazeres e responsabilidades, e que vivia do seu trabalho. Ele ocupou um lugar de destaque nos relatos da infância de Jesus, sendo considerado seu pai legal. O nome José vem do hebraico Yosef, que significa Deus acrescenta. E vimos que Deus realmente acrescentou muito à sua vida, lhe dando a graça de cuidar de Nossa Senhora e do menino Jesus. Conforme dissemos antes, como Maria, ele também foi escolhido por Deus para cooperar com a história da salvação. Agora, meus irmãos, ouçam algumas preciosidades sobre São José. Quem não conhece a estampa desse santo carregando em seu peito um lírio branco? Isso é fruto da tradição. Diz ela que para escolher quem seria digno de se casar com a mocinha Maria de Nazaré, que tinha morado no templo desde os 5 anos e agora estava com 13 anos, os sacerdotes fizeram um acordo com Deus. Sem saber como fazer, os sacerdotes rezaram muito e resolveram escolher o esposo da Virgem Maria entre um dos homens das 12 tribos de Israel. Assim, eles convidaram 12 homens, um de cada tribo, para uma prova em que Deus ia dar a última palavra. Pediram a eles, a esses rapazes, a esses homens, que trouxessem uma vara verde e entregassem ao sacerdote. Deus daria um sinal de quem seria o futuro marido da Virgem Maria. O galho que florisse, esse tinha sido escolhido por Deus. Depois dos sacerdotes permanecerem 3 dias em oração e jejum, Deus deu o sinal. Só floriu o galho de São José. Outro fato extraordinário, só acontecido com esse santo, é que ele foi o único a quem Deus se comunicava somente por sonhos. Ele teve
4 sonhos que mudaram o mundo cristão, todos contados por São Mateus, lá nos capítulos 1 e 2. O primeiro sonho foi quando o anjo pediu a José que não tivesse medo de desposar Maria, pois o filho que ela carregava tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Esse é o sonho que vai mudar o rumo da história da humanidade. Maria está no 3º mês de gravidez e quando ele vai buscá-la em casa de Isabel, é que ela lhe conta que está grávida. Mas depois desse sonho, tudo correu muito bem. Logo veio o casamento e um lindo anel que selou a união dos dois. O incrível é que este anel de Nossa Senhora ainda existe. Está guardado em um relicário de ouro na Catedral de São Lourenço, em Perugia, ou Perugia, na Itália, e é aberto à visitação de peregrinos. Se você quiser um dia conhecer o anel de casamento de Nossa Senhora, é só ir até lá. Mas vamos ao segundo sonho. José é alertado pelo anjo de Deus, para que deixe com urgência a aldeia de Belém e fuja para o Egito com sua família. E vamos ao terceiro sonho. Ainda no Egito, José recebe novamente um recado de Deus pelo anjo de que o rei Herodes já tinha morrido e que ele podia voltar em segurança a Israel com sua família. E vamos ao quarto sonho. Como José era de Belém, ele queria voltar para lá, mas no caminho novamente o anjo lhe diz que o Senhor ordenou que eles fossem morar em Nazaré, na Galileia, não ficassem em Belém. Viram que maravilhosa comunicação de Deus com São José? Foi através dos sonhos. E qual era de verdade a profissão de São José? Bom, ela é mencionada por Mateus, também por São Mateus, no capítulo 13, 55. Diz ele que Jesus era filho de um tecton. Tecton é uma palavra grega que significa mais que um carpinteiro. Um tecton, na época, era um operário artesanal, aquele que trabalhava com todos os materiais, com madeira, com pedra, com palha, etc. Na sua crença, como era judeu, né? São José era judeu, ele guardava e obedecia às leis de Deus que estavam nas Escrituras, sendo dentro da lei judaica um excelente esposo e pai de Jesus. Ele fez do nome de Jesus, que foi dado por Deus, um nome inserido na lei civil, ficando seu nome Iesu ben Yosef, ou Jesus, filho de José. Era assim que Jesus se chamava, com direito à descendência da linhagem de Davi, sua proteção, e como pai, ele assumiu todas as suas responsabilidades até a sua morte. Levou Jesus ao templo aos 8 dias de nascido para apresentá-lo ao Senhor, como era o costume, e ser circuncidado e receber o nome. Junto com a Virgem Maria, até os 5 anos, eles educaram Jesus em casa, educaram nas Escrituras. Depois o levou ao rabino, que o ensinou até os 12 anos. Esse era o costume do povo judeu. Conforme São Lucas, no capítulo 2, São José e a Virgem Maria cumpriram mais uma lei judaica. Levaram Jesus aos 12 anos ao templo, em Jerusalém, que por coincidência era o tempo da Páscoa. Foram também para celebrar o seu Bar Mitzvah, celebração da maioridade religiosa de um menino. Bar Mitzvah significa filho do mandamento. É uma obrigação dos pais judeus para que o menino se torne um adulto na fé e nos deveres aos mandamentos das Escrituras. São José foi um pai presente em todos os sentidos, estando sempre ao lado de Maria, colaborando nos cuidados, na proteção, na alimentação e educação de Jesus. São José também soube aceitar Jesus como Filho de Deus, concebido no seio de Maria por obra do Espírito Santo.
Por isso foi muito amado por Jesus, que o considerava aqui na terra o seu pai e amigo, até a sua morte. Quando é que teve início o culto a São José na igreja? Desde a sua morte em Nazaré, que a tradição afirma ter sido quando Jesus tinha possivelmente 22 anos. Foi que aconteceu a morte de São José. Mas, oficialmente pela igreja, a devoção a São José se deu a partir do século IV, quando, por vontade de Santa Helena, mãe do imperador Constantino, ela construiu uma basílica lá onde aconteceu o nascimento de Jesus, no lugar do presépio de Belém. E essa basílica existe até hoje, a gente visita sempre. Ela chama-se Basílica da Natividade. E ela foi dedicada também a São José, e que existe até hoje para os peregrinos visitarem. No ano de 1030, teve início a celebração que a gente faz hoje do dia 19 de março. Mas só foi estabelecida pelo Papa Sisto IV em 1479. Quanto à festa de São José Operário, foi instituída e celebrada em 1º de maio de 1876 pela primeira vez, isso por ordem do Papa Pio XII. A declaração como padroeiro da Igreja Católica em todo o mundo se deu pelo Papa Pio IX, isso em 1846 e 1878. E como advogado dos lares e protetor das famílias, foi estabelecido pelo Papa Leão XIII, também em 1878. Olha quantos títulos a São José recebeu pela Igreja. Como o sábado é dedicado a Nossa Senhora, desde o século XVII, a Igreja dedica também a São José todas as quartas-feiras e todo mês de março. Da mesma forma que há uma devoção especial às 7 dores e às 7 alegrias de Maria, há também uma devoção especial às 7 dores e às 7 alegrias de São José. A Igreja, desde os primeiros séculos, não querendo separar o nome de José de Jesus e de Maria, criou uma invocação muito usada até hoje por todos nós: Jesus, Maria, José. E a gente até acrescenta: Jesus, Maria, José, minha alma vossa é, ou minha vida vossa é. Nos dias atuais, temos várias solenidades a São José oficializadas pela Igreja. 2 festas a São José lhes são celebradas com direito a descanso e celebração dos fiéis, que é agora, 19 de março. Esse dia, São José é celebrado como esposo da Virgem Maria e pai de Jesus, ou seja, como um pai de família. O dia 1º de maio também é um feriado, como um trabalhador, um operário. Contudo, São José é oficialmente considerado pela Igreja com mais outros títulos. Por exemplo, ele é considerado chefe intercessor de todas as famílias, ele é o patrono dos operários e trabalhadores, ele é patrono universal da Igreja, é o protetor do corpo místico de Jesus Cristo, é padroeiro da boa morte e das almas atribuladas. E ainda mais, ele é protetor do Nordeste inteiro. E junto com São Pedro, ele é intermediador das chuvas. Inclusive no Nordeste, as chuvas tão esperadas para a plantação, que lá se inicia mais ou menos em março, é o sinal de um tempo de fartura, se no dia de São José chover. Gente, sempre chove, viu? Os que têm mais fé vão à missa levando guarda-chuva. Não é surpreendente? São José também é patrono e protetor de dezenas de cidades brasileiras. Só mais uma curiosidade sobre ele. No tempo da fome, da tribulação, a falta de misericórdia e paz lá no Egito, quando as pessoas procuravam o rei para reclamar, o faraó dizia: vão a José.
Claro que nesse tempo era o José do Egito, não era São José. Mas o conselho perdura até hoje. Quando os povos foram invadidos ou são invadidos até hoje pela violência, pela fome, pela seca, pelos que negam a Deus e Jesus Cristo, pelos que abandonam ou atacam a igreja, quando a falta de amor entre os irmãos, brigas e desentendimento das famílias, continua a se dizer a mesma coisa. Vão a São José, peçam a São José. Assim, meus irmãos, encerrando a nossa reflexão de hoje sobre este grande santo, vamos descobrir como, quando e do que ele morreu. Bom, São José, como dissemos, possivelmente, segundo a tradição, ele morreu quando Jesus tinha 22 anos e ele mais ou menos 111 anos. O que diz a tradição também é que alguns anos depois, Jesus fecha a carpintaria lá em Nazaré e leva Nossa Senhora para Cafarnaum para morar na casa de São Pedro. Não há registros documentais sobre de qual doença e como tenha morrido São José. Mas a tradição dos cristãos do século IV diziam que é possível que a sua doença, no diagnóstico moderno, teria sido consequências de uma pneumonia. O que diz o escrito do século IV é que foi um ato de humanidade dele a um vizinho que desencadeou a sua morte, ou a doença que o levou à morte. O vizinho possuía um grande rebanho de ovelhas nas montanhas e tinha arrebentado a cerca do redil e as ovelhas estavam fugindo. Era uma noite muito fria de dezembro, uma noite de inverno muito rigoroso e muita neve, mas segundo ele, precisava ir ajudar o amigo. Maria lhe disse: José, não vá, está frio demais, está escuro, é perigoso. Sabem o que ele respondeu? Querida, não podemos fazer isso. Temos que deixar felizes nossos clientes, senão corremos o risco de não termos mais trabalho. Logo de madrugada saíram. Jesus foi com ele para ajudar. E depois de algumas horas voltaram, mas ele voltou sentindo muitas dores, febre, tosse, muita dor no corpo, cãibra nas pernas e ficou acamado. Poucos dias depois ele faleceu. Percebam o tipo de pessoa que era São José. Um homem pobre, mas um homem justo, honesto e bom. Um homem de Deus que ajudava quem precisasse e um exemplar pai de família. Onde é que São José foi enterrado? Não sabemos, não se sabe ao certo. Talvez em Nazaré ou Jerusalém, lá no Vale do Cedron. Mas aqui, meus irmãos, fechando a nossa pequena reflexão de hoje, podemos dizer que São José é considerado pela Igreja um santo justo e fiel, escolhido por Deus para uma missão importante na Terra, cooperar com o seu projeto na história da salvação, como esposo, como protetor da Virgem Maria, protetor de Jesus e protetor de todas as famílias da Terra. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Sagrada Família, sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Nossa Senhora, dos apóstolos e do povo da Bíblia, fale comigo por este número do WhatsApp que está na tela. Temos uma plataforma com mais de 10 cursos e todos são gratuitos, feitos para você, feitos para evangelizar a todo cristão. Então vamos dizer juntos: Viva São José!